Esse capítulo de Lucas, como nós temos falado, mostra a crescente oposição em relação a Jesus e a oposição que une, inclusive, pessoas que pensam diferente. Elas se unem para se opor a Jesus e para persegui-lo. Aqui nós vamos ver na Bíblia, é um dos poucos momentos que vai aparecer na Bíblia, esse nome, saduceu. A gente está mais acostumado com o nome fariseu. O fariseu ele aparece de maneira mais comum, até porque eles eram de uma quantidade muito maior em relação aos saduceus. Mas os saduceus, por sua parte, eles eram mais ricos e mais poderosos. Tanto que o sumo sacerdote ele sempre vinha desse grupo. Anás, Caifás, todos aqueles que vieram antes, eles vinham sempre desse grupo que formava uma espécie de a nata religiosa. Então você tinha os fariseus, que era um grupo importante, tinha inclusive lá, faziam parte também do Sinédrio, mas os mais importantes vinham desse partido dos saduceus. Então os saduceus eram também a nata, ou a parte assim que se achava mais intelectualizada do judaísmo. Eles se achavam, era o que a gente traria hoje para os nossos dias, eles eram os doutores em teologia, eram os escritores de livros, eles achavam que sabiam de tudo. E daí eu tirei o título da nossa mensagem de hoje: aquele que pensa que sabe tudo, não sabe nada. Esse é um princípio bíblico. E nós temos um grande perigo de cair nisso. Nós estudamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, e normalmente aqueles que menos sabem é os que pensam que sabem mais. Os que mais se dedicam ao estudo da palavra Escritura, eles têm em si essa consciência do quão pouco eles ainda sabem, mesmo estudando tanto. O apóstolo Paulo nos deixou esse alerta dizendo: olha, por mais que você se dedique, aqui nesse mundo nós conhecemos em parte. Então, mas nós podemos conhecer, manusear bem a palavra de Deus? Podemos. Mas isso vai ser algo muito difícil. Vai ser algo que vai exigir de nós toda dedicação e também toda humildade. Aqui nessa passagem, Jesus vai repreender os fariseus, os saduceus que o tentavam, dizendo: olha, vocês erram, porque vocês nem conhecem as Escrituras e nem conhecem o poder de Deus. Então, normalmente, até hoje, na nossa geração, você vai encontrar pessoas que têm assim, um padrão de intelectualidade do ponto de vista religioso muito respeitado, mas são pessoas que falham nesse mesmo aspecto. Eles propagam heresias, mas eles se abraçam nos seus doutorados, nos seus livros escritos, e eles conseguem ter os seus milhares de seguidores por conta disso. E nós temos que tomar muito cuidado, porque o que aconteceu no passado acontece no presente. As advertências do Senhor Jesus para os nossos irmãos do passado, elas servem para nós todos os dias, pois os problemas que enfrentamos são os mesmos até a volta do Senhor Jesus. O inimigo é o mesmo, Jesus é o mesmo, e portanto nós devemos travar a mesma batalha, nós devemos percorrer o mesmo caminho. Dito essas coisas, o capítulo 20, a partir do versículo 27, logo depois de Jesus ter respondido a questão do tributo, então, do que é de se pensar? Olha, Jesus respondeu tão bem essa questão do tributo, então vamos respeitar ele. Mas aí os saduceus dizem: ó fariseu, vocês não entendem nada de teologia, vocês não entendem nada de Bíblia, e para os saduceus a Bíblia que valia era só os 5 primeiros livros, o que a gente chama de Pentateuco, os judeus chamavam de a Torá, os livros da lei, e eles não davam crédito aos demais livros, os livros históricos, os livros proféticos, os livros sapienciais, né? Eles não davam crédito a esses livros, eles se apegavam aos escritos de Moisés, dizendo ser eles discípulos de Moisés,
Mas Jesus então mostra que nem de Moisés eles entendiam. Jesus podia ter respondido a eles em muitas passagens do Antigo Testamento que tratam desse tema, mas Jesus escolheu tratar com eles naquilo que eles achavam que sabiam, que era o Antigo Testamento. Então, como nós vamos ver aqui, quando você conhece bem as Sagradas Escrituras, quando você se relaciona bem com a Palavra de Deus, um grande exemplo disso é Jesus. Nós vamos nos portar com toda a humildade, mas também com toda a segurança. E as nossas respostas, elas não serão respostas que têm como intuito nos defender, mas muito pelo contrário, nós somos chamados em defesa do Evangelho. Na maioria das vezes, a gente, isso é uma questão da nossa fraqueza humana, mesmo aquele que é regenerado tem que lutar contra isso. Na maioria das vezes a gente não quer falar o que é certo, a gente quer estar certo. E a gente tem que lutar contra isso o tempo todo. Porque um risco que a gente corre, à medida que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, é usar essa palavra contra os outros e a favor da gente. E toda vez que a gente faz isso, a gente peca, a gente falha, e o mais prejudicado é a gente. Porque a Bíblia nos mostra, é isso que Jesus avisa em relação ao julgar. Quando no capítulo lá de Mateus ele fala do cuidado que a gente tem que julgar, é porque a gente tem que julgar no reto juízo. Então, eu não posso dizer uma coisa para você que para mim não se aplica, que eu não pratico. Vou dar um exemplo para ficar claro. Então, quando um marido olha para a esposa e diz, olha, você tem que ser submissa a mim porque a palavra de Deus ensina isso. Então, o marido diz esse versículo, mas ele tinha que dizer para ele mesmo antes, e eu preciso amar você, mesmo você não me tratando bem, porque Cristo amou a igreja. E assim, o amor que o marido tem que ter pela esposa. Então, eu não posso pegar versículos, e a nossa tendência é essa, pegar versículos para mostrar coisas para os outros, se no mesmo intuito, com o mesmo propósito, eu não aplico aquilo para mim, naquilo que o versículo também trata, porque a palavra de Deus, eu já disse algumas vezes aqui, muito perigoso quando a gente estuda de maneira isolada, algum versículo, alguma passagem, e não entende o contexto, não entende o pano de fundo, como é o caso aqui. Então, nós precisamos entender, a gente tem sempre feito isso, mostrado para vocês o contexto. Jesus está aqui na última semana, Jesus já havia entrado em Jerusalém, Jesus havia ressuscitado Lázaro, Jesus estava há poucos dias de ser entregue nas mãos dos gentios, ser açoitado, ser crucificado e morto. Esse é o contexto. E esse enfrentamento aumenta. Então, o que a gente aprende na vida de Jesus que tem que trazer para nós? À medida que a gente vai caminhando a caminhada cristã, os obstáculos não vão diminuir, eles vão aumentar. Então, eu não posso criar uma expectativa de que o ano de 2023, se eu estiver vivo, é lógico, você também, vai ser mais fácil que o de 2022. Por quê? Não, porque no ano de 2023, no ano de 2022, a gente ainda tem um resquíciozinho de pandemia. A pandemia está melhorando. Então, em 2023, a pandemia já vai ter sido superada, em nome de Jesus. Então, assim, vai ser bem mais tranquilo. Como assim vai ser mais tranquilo? Você não é crente? Vamos, meu filho, amém. Melhorou? Eu estava quase furando a parede. Mas é porque eu sou bem fininho. Para ser o contrário. Então, nós não podemos acreditar que vai ser fácil, que as coisas vão melhorar. Por exemplo, nós temos pessoas aqui que são solteiras. Você vai se casar? Amém, eu creio. Vai melhorar? Não. Oh, Senhor. Você vai ter filhos. Você vai ter netos. Vai melhorar? Não. Não estou dizendo. Não é uma. Entenda, irmãos. É muito importante que você entenda isso, para que você não entenda errado.
Não é que você tem uma visão pessimista do futuro. Não, porque o cristão ele não se dá esse luxo, nem de ser pessimista, nem de ser otimista. Quem faz isso é o ímpio. Né? Vai dar certo, ou então, não vai dar. Não, o cristão não pensa assim, o cristão sabe. Então, quando você tem um filho, quando você tem um neto, quando você se casa, você tem determinadas alegrias? Tem. Mas junto com essas alegrias, vem a porção das dificuldades. Então, aqui o irmão Mateus, né? A gente ontem estava lá com a companhia de Gabriel. Uma alegria, está saudável, está crescendo todo, está crescendo bem. Mas é fácil criar um filho? Não. Aqui tem um pequenininho, Albert Benjamin, né? Já está crescendo, ouvindo a palavra de Deus, Ana também ali. É fácil criar uma criança hoje em dia? Não é. A gente tem alegria, a gente sorri, a gente se diverte, a gente, sabe, tem... É como um renovo assim na cara? Mas a gente não pode se deixar levar por isso. Ali é luta. Tem que olhar aquilo como um serviço para a glória de Deus. Ser pai, ser mãe, não é algo que nos realiza. Ser pai, ser mãe faz parte da nossa missão para com Deus. Tantas pessoas que querem ter filhos e não têm. Porque Deus nos deu isso. Nós temos responsabilidade. Então. Mesma coisa o casamento. A mesma coisa o trabalho. A mesma coisa se você tem uma condição financeira. Tudo isso são responsabilidades. Que nós vamos ter que dar conta no devido tempo. Então, como cristão, o cristão ele olha para o mundo com esse olhar maduro. Ele não tem falsas expectativas. Ele não tem, como eu disse a vocês, nem o pessimismo, nem o otimismo. Ele sabe que as coisas são difíceis. Não é que eu sei o que vai acontecer amanhã, eu tenho bola de cristal. Mas eu sei contra quem eu vou lutar amanhã, eu sei quem vai me proteger amanhã, eu sei para onde eu estou indo amanhã, que é o mesmo lugar que eu estou indo hoje. Então o cristão sabe essas coisas. Então é assim que a gente se posiciona. É por isso que Jesus, ele sabia o que ia acontecer essa semana. Ele fugiu? Ele deixou de fazer o que ele tinha que fazer? Ele deixou de ensinar o que ele tinha que ensinar? Ele evitou algum tipo de conflito que ele precisava passar? Não. E assim também somos nós. É preciso que a gente entenda que como igreja, nós fazemos parte do exército de Cristo. Glória a Deus. Então isso significa o quê? Que estamos em guerra. Eu não estou em guerra contra outro ser humano. Eu não estou em guerra contra outro ser humano que pensa diferente de mim. Eu estou em guerra contra hostes espirituais do mal, que tentam me colocar contra seres humanos, que eu deveria amar e evangelizar. Mas eles te odeiam, mas eles nunca vão crer em Cristo. Não importa. Eu tenho que orar, evangelizar e continuar fazendo isso em amor. Mesmo que me queime na fogueira, mesmo que me esquartejem, mesmo que me matem com uma flechada, eu tenho que morrer amando os meus assassinos. Pastor, mas isso é impossível. Se você não tivesse Cristo, seria. Em Lucas, que a gente já leu, no capítulo anterior, aquilo que é impossível para o homem, se torna possível para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, todas as coisas me são possíveis, porque tem um Cristo Jesus. É isso que é possível, não é ganhar dinheiro, porque o ímpio também faz, não é ter sucesso. Não, essas coisas o ímpio faz, mas perdoar quem está te matando, só um cristão. Morrer amando quem te odeia, só um cristão. Amém. Continuar fazendo bem em um ambiente onde as pessoas pagam o bem com o mal, só sendo cristão. E é isso que Jesus está fazendo aqui e está nos ensinando. Versículo 27, amém? Chegando a alguns dos saduceus, já falei sobre isso, era como se fosse a nata religiosa, né, de Israel. Eles faziam parte desse partido político, religioso, que era muito rico, influente, e sempre o sumo sacerdote, aquele que liderava a nação, do ponto de vista religioso, mesmo eles sendo dominados por Roma, mas Roma dava essa aparente liberdade para que os judeus pudessem tratar
nos seus assuntos religiosos, e quem liderava sempre era o sumo sacerdote. Chegando a alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição. Percebe que Lucas já traz esse ponto, mas não era só isso. Eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam nos anjos, e eles também não acreditavam no Antigo Testamento, nos profetas. Eles diziam acreditar apenas nos livros de Moisés. E eles então achavam, eles pregavam abertamente não haver ressurreição. Inclusive havia disputas entre eles e os fariseus, que os fariseus, pelo contrário, eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam nos anjos, eles acreditavam nos profetas, pelo menos da boca para fora. Então, havia até uma disputa entre eles, mas sempre que prevalecia era o saduceu, porque eles tinham essa posição de supremacia no sinédrio. Então, era sempre a posição deles que prevalecia. Tanto que a perseguição religiosa contra Jesus, nas sinagogas de toda a região, era porque sabiam que os saduceus já tinham dito: quem seguir Jesus vai ser expulso da fé judaica. Então, aqui eles não acreditavam na ressurreição, é o que Lucas diz. Os outros evangelhos, eles complementam. Eu vou ler rapidamente, eu não quero me delongar hoje, mas só para que a gente tenha uma noção que Lucas ele é um pouco mais sucinto. Mateus ele vai falar, uma vez que Mateus é escrito assim, num primeiro momento para um público judeu, ele trata um pouco mais desse assunto no capítulo 22, versículo 23 de Mateus, 22, 23. Diz assim: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Isso está escrito, irmãos? Está escrito. Mas está escrito desse jeito? Não. Olha o perigo. É por isso, irmãos, que você não é obrigado a decorar a Bíblia. Uma vez me perguntaram, foi até minha filha que me perguntou, quando ela era menor, dizendo assim: meu pai, como é que você decora a Bíblia? Eu disse: minha filha, eu não decoro e nem tenho vontade de decorar. A gente vai lendo tantas vezes as mesmas passagens que a gente acaba guardando na mente. E como, por exemplo, eu tenho o hábito de ler sempre na mesma Bíblia, você já sabe até o lugar que está. Então, você não é obrigado a decorar a Bíblia, por isso cuidado. Quando você não tiver plena convicção de como é a redação, de como é o texto do versículo, abra ela e leia. Hoje você tem a Bíblia no celular. Então, você não precisa demonstrar inteligência para os outros falando versículos de cor. Não, você não precisa disso. Isso, muito pelo contrário, isso não é prova de cristianismo e nem de espiritualidade. Então, nada custa você abrir a Bíblia e ler. Por quê? Porque às vezes a gente é uma vírgula, é um pronome, é um artigozinho, muda todo o sentido da frase. Coisas absurdas. Alguns anos atrás, para que os irmãos entendam a seriedade disso, alguns anos atrás, mais uma vez, o Evangelho virou motivo de chacota no programa da Globo chamado Fantástico, porque um pastor ficou famoso, porque ele estava dizendo que teve um sonho, leu na Bíblia a confirmação desse sonho, que ele devia pegar uma pessoa da igreja dele, essas igrejas pentecostais, neopentecostais, e que era casada, e ele ia ter um filho com essa mulher, e esse filho seria uma espécie de anjo. Aí ele disse que leu lá no livro de Oséias, que toma uma mulher e adultera com ela. Aí o próprio jornalista, que nem é cristão, que não crê em nada, pegou, só leu a Bíblia do pastor. Ele disse: mas aqui não é adultera com ela, não, é toma uma mulher adúltera. Falando da esposa de Oséias, que havia feito o que fez, e que ele recebesse ela de volta, né? Mostrando como Deus tratava com Israel. Então, para você ver um tipo de chacota, por causa da conjugação de um verbo, de um substantivo. Então, você não é obrigado a decorar nada. Vai lá e abre, lê. Não, está escrito. Você é Google?
Então, cuidado. Porque eu já vi muita gente falando besteira, querendo falar versículos de cor e errando. Né? Então, a gente não precisa fazer isso, não deve fazer isso, porque a gente corre um sério risco, porque Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Então, se você está querendo demonstrar uma cultura bíblica que você não tem, Deus vai fazer com que você seja abatido, para que você não tente ao Senhor. Então, aqui eles dizem, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Vamos ver onde é que está escrito isso? Os saduceus haviam lido. Aonde? No Pentateuco. Está escrito aonde no Pentateuco? No último livro do Pentateuco, o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, inclusive, é uma sucessão de sermões de Moisés, né, que é uma espécie de síntese de tudo aquilo que havia sido falado nos outros 4 livros, né? Gênesis, Levítico, Números e Êxodo. E aqui em Deuteronômio 25 há uma série de ordenanças como o povo devia proceder em relação aos conflitos. Tanto que aqui no capítulo 25, que fala também do levirato, e só para que você saiba, levirato é um termo que significa irmão do marido. Então vem de Levi, se não me engano em latim, significa irmão do marido. E por isso daí essa expressão levirato, né? A lei do levirato. Então aqui em Deuteronômio 25:5, olha o que diz a palavra do Senhor. Se irmãos morarem juntos, percebeu que não é qualquer irmão? Não é qualquer irmão. É se morarem juntos. E um deles morrer sem filhos. Então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho. Qual era o intuito de Deus? Porque não foi Moisés que escreveu isso. Senão não estava aqui. Moisés ele foi apenas um instrumento da palavra inspirada de Deus. Deus havia deixado uma série de normas para que o seu propósito viesse a ser cumprido. Qual era o propósito de Deus? A promessa que ele fez a Abraão, que na descendência de Abraão haveria multiplicação de pessoas. De um único filho que Abraão teve da promessa, que foi Isaque, surgiria uma grande nação, tão grande que seria como as estrelas do céu. Então, havia esse propósito de Deus para com a nação de Israel, de que ela se multiplicasse. E principalmente, havia esse compromisso de que houvesse uma continuidade das famílias. Então, quando uma pessoa morria sem deixar herdeiros, o que acontecia? O seu nome era esquecido. Por quê? Porque ele morreu. E quando se a mulher se casasse com outro, o nome do outro é que continuaria. Então, o que Deus faz para preservar o nome? Você vai se casar com a mulher do seu irmão. Porque a ideia era suscitar herdeiro para o falecido, para que o nome dele continuasse. Preservando assim a semente de Abraão, a continuidade, a fecundidade, a multiplicação. Isso que é até estranho hoje em dia, como as pessoas se casam e não querem ter filhos. Não que o propósito do casamento seja só ter filhos, mas é um dos principais, com certeza. Se você não pensa nem em ter filhos, você devia se casar. Amém. Por quê? Não, mas é tão difícil, tá tudo caro, então não se casa. Então seja eunuco. Então mulher, faça a forma de ser solteira. Quer se casar, porque não quero casar para ter uma pessoa assim que cuide de mim, eu cuido dele. Mas não é Jesus que faz isso? Então, amém. Tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala determinadas coisas, irmãos, olha, preste atenção no que você fala. Porque às vezes nem você sabe o que está no seu coração. Aí quando você fala, você toma um susto. Meu Deus. Isso está aqui dentro, tá? Porque senão você não falava.
Então, temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Primeira pessoa a analisar o que a gente fala deveria ser a gente. Se irmãos morarem juntos, um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado, quem é o cunhado? É o marido do irmão, sempre atrapalha. A tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. E você vê essa lei de casar com parente, ela é tão abençoada, que é assim que Ruth se casa com Boaz. E é dessa linhagem que veio o Messias. Então olha que coisa, vocês veem na história de Ruth, vai ter uma coisa até parecida, que Noemi diz, você fica deitada no pé dele, a gente não entende as coisas, mas vai estar aqui, você vai entender. Porque quando a pessoa não cumpria esse papel, a mulher pegava o chinelo, parece que é uma loucura, né? Vocês vão ver aqui, vão pensar que é loucura, mas era assim que o Senhor determinava as coisas. Olha que coisa, presta atenção. E ele exercerá para com ela qual é a palavra? Obrigação. Não é um conselho. Então, tem gente que fala, mas assim, né? Se ela me agradar, não, meu filho, tem isso não. Aqui é um dever, não é sua vontade. Então, cuidado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido. Inclusive, isso trouxe morte. Vocês sabem da história de Tamar? Está lá em Gênesis 38. O filho de Judá era ruim, Deus matou ele, o marido dela. Depois o irmão que se casou disse que nada, vou deixar ele dele para o irmão? Não vou fazer isso não. Vai ser para ele, não vou deixar ele dele para ele não. Deus foi lá e matou ele. Então, olha, quando a gente não dá atenção para a palavra de Deus, com Deus não se brinca. Então, a gente tem esse exemplo de quando não é obedecida a lei, Deus matou. E olha que coisa interessante. Só para confundir os fariseus, os saduceus, perdão. A história lá de Tamar e Judá foi antes ou depois de Moisés? Bem antes. Moisés nem sonhava em nascer. Mas Deus já havia determinado. Para mostrar como os saduceus achavam que sabiam tudo e não sabiam nada. Então, o primogênito vai ser do falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Percebeu o propósito? O propósito é esse. O nome não se apague em Israel. Como o nome de uma pessoa é importante. O que você acha? Olha, irmãos, é quase por unanimidade. A parte que ninguém, ou quase ninguém, quer estudar no Novo Testamento é qual? Genealogia. Que tem em Lucas e em Mateus. Aí a pessoa vai, pastor, pula ali, pastor, é só nome. Fulano deu origem a fulano. Mas não tem não. Lá no Antigo Testamento tem um monte de genealogia. Por quê? Porque isso é importante. Para mostrar que Jesus não caiu de paraquedas. Para mostrar que há toda uma preparação. Nome por nome, até chegar nele. O plano perfeito de Deus se cumprindo. Mas a gente tem preguiça. A gente gosta sempre do resumo. Não, resume aí para mim. Porque o livro é muito grosso. Tem um resumo. Eu era assim na faculdade. Tinha uns livros de direito. Ela é mais grosso que o outro. E às vezes você tinha que ler até mais de um. Eu gostava dos resumos. Resumo de direito administrativo. Eu digo, pronto, eu quero um dele. E até o resumo era dessa grossura. Você tem ideia. E não deu certo muito não, viu? Não sigam esse caminho. Não existem atalhos para o céu, muito menos para o conhecimento de Deus. Versículo 7. Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, há toda uma formalidade que precisava ser feita. E se o homem descumprisse isso, Deus está vendo. Agora, imagine em relação a gente, a igreja. Você acha que a exigência é menor ou maior? Maior. Muito maior. Porque quem mais é dado, mais é cobrado. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá a esta porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar o seu irmão, nome Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado.
Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar-lhe. Olhe como Jesus diz: se teu irmão pecar, vai lá. 2, fala na frente de todo mundo. Olha o princípio aqui. Então, se ele não, os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir e disser, não quero tomá-la, eu quero fazer o que eu querer. Parece o pessoal da igreja hoje. Eu faço o que eu quero. Acha, vai achando. Então sua cunhada se chegará a ele. Olha que coisa. Isso aqui, irmãos, é uma desonra pública, mandada por Deus, para ser feito assim. Então a sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos. Então imagine a cena, os anciãos todos lá, o homem na frente aqui, que não recusou a cunhada chega e vai fazer isso na frente de todo mundo. Ele lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto. Imagine como vai ser esse cuspe. E protestará e dirá, assim se fará o homem que não quer edificar a casa do seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel de a casa do descalçado. Misericórdia, Jesus. Aí você diz assim, é até engraçado, pastor. Mas Deus não acha graça não. Oh, Deus. O que foi que o pai fez com o filho que voltou? Lá em Lucas 15, ele estava sem sandália, não foi? Você quer ser sem sandália? Sem sandália é escravo. E não é escravo no sentido positivo daquele que serve a Deus, não. É escravo no sentido daquele que é escravo do pecado. Porque o Filho de Deus, ele recebe do Senhor dádivas para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aqui é preciso que... Esse era o contexto da ordem de Deus. E a gente vai ver como isso é importante, como isso aconteceu. No caso de Ruth, eu falei para vocês. Vamos abrir lá rapidamente o livro de Ruth. Eu nem estava pensando em falar nele, mas olha que como essa lei ela foi importante para que a descendência do Messias se cumprisse. O livro de Ruth, esse pequeno livro, né? São 4 capítulos só, logo depois de Juízes. Uma parte sim, de Ruth que fala bem isso, o conselho que Noemi dá a Ruth, para que Boaz, para que ela mostrasse para Boaz, né, que ela fazia parte da linhagem de um parente. Versículo capítulo 3, Ruth e Boaz, na eira. Glória a Deus. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? E eis que esta noite alimparás a cevada da eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita, então chegará e lhe descobrirás o quê? Os pés. Percebeu? Às vezes a gente até pensa bobagem nisso aqui. Não, isso está ligado ao que a gente leu lá em Deuteronômio 25. Eu sou tua parente. Você é meu parente chegado. Meu marido morreu. E você pode e deve se casar comigo. Então, essa era a mensagem que Noemi havia aconselhado que ela mostrasse. Por meio de uma atitude, ele já entende. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, falei. Então foi para ele e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Então, é importante que a gente entenda, irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Havia um propósito pré-estabelecido de Deus no cumprimento dessa palavra. Quando lá em Marcos a gente lê, e se uma serpente lhe ferir, você não sofrerá dano. Aí vem um monte de louco lá nos Estados Unidos e entende que é para dançar com cascavel. É isso que o Senhor estava falando? Não, e a gente viu isso em Atos. O apóstolo Paulo estava lá pegando
galhos para poder fazer fogo. Eles estavam com frio no inverno, tinha tido naufrágio, pegando madeira para se aquecer. Saiu uma víbora, mordeu ele. Todo mundo pensou que ele ia morrer. Mas a palavra que o Senhor falou se cumpriu. Então, há um propósito pré-estabelecido em tudo que o Senhor fala. E os saduceus não acreditavam. Tantas pessoas vivem hoje e não acreditam em milagres. E não acreditam no poder de Deus. E até aqueles que dizem que acreditam, eles não acreditam em milagres, eles acreditam em pensamento positivo. Na própria teologia pentecostal, que fala tanto de milagres, porque tem gente que confunde isso. E diz, não, porque esse pessoal assim pentecostal, esse pessoal que gira aqui, não sei o quê, esse pessoal acredita em milagres, eles têm até culto de milagres. Eles acreditam em milagres, não, eles não acreditam. Inclusive na teologia deles, existe algo que está lá. Aquilo para eles é o que se chama de confissão positiva. Então, para o milagre acontecer, você tem que gerar ele. Então, não é a providência de Deus, não é o poder de Deus, não é a vontade de Deus, é a sua vontade, colocando-se acima da vontade de Deus, porque a sua palavra tem poder, pelo menos é o que eles acreditam. E eles dizem até que você não pode dizer assim, Senhor, amanhã eu vou receber uma promoção no meu trabalho. Você não pode nem dizer, se for a tua vontade, porque aí você já está jogando sua oração no lixo. Você tem que dizer, eu determino que amanhã eu vou receber isso e aquilo. Eu determino, na minha fé. As igrejas como a Universal falam isso abertamente na televisão, nos meios de comunicação. E são imitadas por tantas outras. Isso não é fé, isso não é acreditar na palavra de Deus, nem milagre segundo a palavra de Deus, isso é heresia. Então, o milagre verdadeiro, ele vem de Deus, ele é para a glória de Deus. É Deus quem decide quando fazer e como fazer. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus, não muda nada. Então, temos que tomar muito cuidado, porque esses dois caminhos têm sido seguidos. Ou ninguém acredita, ou acreditam da forma errada. Era no caso do Senhor Jesus, era assim. Então, temos que tomar cuidado. Os dois extremos são perigosos. Perguntaram, versículo Lucas agora, 20, 27, nosso texto. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, mestre, eles achavam que Jesus era mestre mesmo? Não, eles achavam que Jesus era um falso mestre. Mas eles queriam pegar Jesus em uma falha. Então, na mente deles eu vou expor a ele um problema e vou mostrar como eu sei e como ele é ridículo. A ideia deles era ridicularizar Jesus em público, mostrando que tinham esse conhecimento tão grande que Jesus não tinha. Muitos até hoje tentam fazer isso também com os servos de Deus. Moisés nos deixou escrito. Moisés nos deixou escrito. Não foi Moisés, foi Deus que deixou por meio de Moisés. Que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. A gente já percebeu que não era bem assim. Havia toda uma formalidade. Não era oba-oba. Então aqui ele diz, ora, aí eles já vão contar um problema. Eles já vão encontrar, aqui é uma hipótese, não é um fato. Eles estão contando uma hipótese. E o propósito deles é mostrar como o fato de acreditar na ressurreição era errado. Porque eles achavam que, assim como é aqui na terra, as coisas também vão ser no céu. Não vão. Esse é o nosso engano. Às vezes a gente fica pensando assim, quando Jesus fala, eu vou na frente fazer moradas. Aí a gente pensa, lá no céu vai ser casa, cozinha, banheiro. Não, eu acho que vai ser uns 2 quartos. Eu acho que deve ter também uma sala assim de livros, para a gente ler aqueles livros da sabedoria de Deus. Meu filho, você está pensando que acho que vai ser uns edifícios assim, tipo naquelas metrópoles? É sério que você está pensando assim? Tenho certeza que se você chegar no céu, eu quero que você chegue. Eu também quero chegar lá. A gente vai se surpreender com tudo. Nada lá vai ser parecido com o que a gente conhece aqui.
E a gente erra achando que Deus é igual a nós. Desde o Salmo já é dito isso. E a gente quer aplicar as verdades espirituais com raciocínio carnal. A semelhança do suposto sábio Nicodemos, que Jesus disse, eu tenho que estudar de novo. Mas como eu posso entrar na barriga de minha mãe? Não, Nicodemo, eu estou falando disso. Estou falando de outra coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê determinados textos, principalmente referências em relação ao céu, à vida eterna, para que a gente não se veja aplicando de maneira equivocada. Então aqui eles fazem isso. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou, morreu sem filhos. O segundo, o terceiro, até desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Então eu peguei Jesus. Porque ele não vai... Porque podia existir na mentalidade judaica do primeiro século um marido ter mais de uma mulher. Mas até isso era errado. Jesus fala isso de maneira muito clara. A Bíblia também, os próprios ensinos de Moisés dizem que o homem terá sua esposa, uma só. Mas uma esposa ter mais de um marido era inimaginável. Era algo assim abominável. Então é por isso que eles falam isso assim. Então a gente procura. E como é que pode chegar lá? O que vai ser? Imagine o marido que se casou primeiro vendo a esposa com o irmão mais novo. O que é isso? Quem se casou com você fui eu. E Jesus então mostra o ridículo do que eles estavam pensando. E assim, é tão ridículo, né? Mas você sabia que esse mesmo ensino dos saduceus, eu já vi na igreja evangélica, tem um ministério que vive em várias igrejas, eles se dizem interdenominacional. O nome do ministério é Casados para Sempre. Eu disse, coitado do marido e da esposa. Por que, meu filho? Você não se casa para sempre. É até que a morte separe. Desde o começo foi assim. Não, a gente está casado aqui. Havia um propósito de Deus neste plano. Que o homem se casasse com a mulher, tivesse filhos. E até no relacionamento interpessoal do homem e da mulher, Deus, se eles são crentes, Deus vai usar isso para aperfeiçoá-los. Então, mas não é assim no céu. No céu não vai ser desse jeito. Outra coisa também, anjos. Não sei se você já viu filmes, toda vez que retratam anjos, já vi gente que quer colocar anjo como pessoas assim que têm aparência que não é nem de homem nem de mulher. Não, os anjos eram todos homens. Homem com H maiúsculo. Mas isso não significa que eles tinham esposa. Não. Mas o propósito de Deus foi criá-los homens. Tanto que o nome deles lá é sempre no masculino. Então, a gente toma muito cuidado porque quando a gente foge da Bíblia e entra nessas fábulas e genealogias sem fim, é perigosíssimo. A própria igreja católica, você entra numa igreja católica, você vê os anjos como crianças. O que tem isso na Bíblia? Não tem anjo como criança, muito pelo contrário. Mas é sempre a ideia de demonstrar um suposto conhecimento que não é conhecimento nenhum. É uma grande heresia. Então, quando eles retratavam assim, era a ideia de retratar a inocência dos anjos. Anjos não têm inocência. Anjo é sem pecado. Inocência é outra coisa. Então, por isso que a gente não deve confundir as questões, não deve confundir as palavras, não deve falar o que a gente não tem certeza, para a gente não estar falando bobagem. Então aqui, havia 7, olha o problema, está diante de Jesus, a semelhança do que eles fizeram. É lícito pagar tributo a César? Agora chegou a vez dos saduceus de apresentar uma questão para Jesus, colocando Jesus contra a parede. Só que essa questão aqui fazia com que os saduceus fossem ainda mais culpados. Quando que os fariseus usam, né? A questão do tributo, eles vinham aqui mostrar, querer colocar a palavra contra a palavra. E a palavra nunca vai estar contra a palavra.
sempre ela vai estar a favor dela, porque Deus não é de confusão. Então aqui a pergunta, esta mulher, pois, do dia da ressurreição, de qual ela será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo. Quem são os filhos deste mundo? Todo mundo que nasce de mulher. Tanto que a Bíblia usa essa expressão, o próprio Jesus, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Porque esse é o nascimento natural, nascimento de mulher. O próprio Cristo nasceu de mulher, mas não foi uma concepção natural, foi sobrenatural. Foi no poder do Espírito Santo, fazendo ele diferente de todo ser que já pisou nessa terra. Não só por isso, mas também por isso. Então aqui ele diz, os filhos deste mundo. Essa ideia é justamente para mostrar que tem um outro mundo que a gente não conhece. O mundo espiritual, por exemplo, onde transitam os anjos e demônios. A gente está vendo? Mas eles estão aqui. Não, pastor, só tem anjo, tem cão também. E eles se respeitam. Sabia disso? A gente às vezes faz... Essa questão, né, de ver muito filme de Hollywood, a gente pensa assim, não, num lugar que tiver um anjo, se ele vê um demônio perto, ele vai tirar a espada de fogo e ele vai lutar com um demônio para tirar o demônio daquele lugar. Não vai não. Porque ele sabe que foi o Criador de todos que autorizou que aquele demônio estivesse ali. Ele só vai tirar se Deus mandar. Senão, o demônio continua ali, cumprindo o propósito dele. E Deus vai usar a vida daquele demônio que quer fazer o mal para que, na vida dos eleitos, aquele mal gere em bem. E na vida dos perversos, aquele mal os torne mais perversos ainda. De maneira que o propósito de Deus sempre vai ser cumprido. Essa é a sabedoria de Deus, que a gente jamais chegará nesse mundo a contemplá-lo, porque Deus fez as coisas desse jeito, porque Ele quis, na sua insondável sabedoria. A gente está tateando, irmãos. Os filhos deste mundo, eles casam-se e dão-se em casamento. A gente faz assim. O natural é se casar. Você vê que tem gente que não se casa. Mas o natural é ainda o quê? Se casar. Tem divórcio? Tem. Mas o natural é o quê? Se casar. E quando duas pessoas do mesmo gênero se casam, é um casamento? Não tem casamento aí não. O nome disso é pecado. Ah não, mas o juiz casou, mas o pastor casou. Primeiro que quem casou não foi o pastor. E o que aconteceu ali não foi casamento. O casamento é um homem e uma mulher se juntando em nome de Deus, debaixo da sua soberania. Então aqui no versículo 34, os filhos deste mundo casam-se e dão-se casamento. Mas os que são havidos por dignos, você não merece, aqui é graça. Ele quis, o Senhor escolheu, de alcançar a era vindoura. E às vezes a gente tem, mas pastor, na Bíblia não diz que vai ter a ressurreição dos mortos e que vai ressuscitar ímpio e justo? Meu filho, tem essa tecnologia, mas do ponto de vista da prática, a ressurreição dos mortos, ela nem é tida como ressurreição. Porque na verdade eles recebem um corpo para passarem a eternidade sofrendo. Então, ali é a morte eterna. Assim como aqueles que vão para o céu a gente chama de vida eterna. Então, mas tem sim, os dois vão receber corpos. Tanto que vai para o inferno tem um corpo que sente sede, como a gente viu, que sente calor. E quem vai para o céu também tem sensações físicas. Mas aqui ele diz, mas aqueles que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, a ressurreição dentre os mortos, não casam e nem se dão em casamento. Então o propósito de Deus, por quê? Porque Ele quer assim. Muitas pessoas dizem, não, porque já tem um número certo. E aí, como Deus não quer mais que se multiplique, meu filho, por que você está falando isso? Você pode até estar falando isso. Mas assim, Deus falou assim?
Não, ele só foi até aqui. Então por que você não para aqui? Por que você quer dar uma de espertalhão? Eu estava vendo um comentário bíblico e ele falava isso, né? Não, mas é porque o propósito foi cumprido, que era a multiplicação, então lá no céu Deus não quer multiplicar mais ninguém, então... Meu filho, eu não sei que é assim. Lá no céu não vai ter casamento. Lá no céu a gente semo tudo irmão. Glória. O que vai existir é uma grande família. E não tem nada a ver com o seriado daqui, no Brasil, viu? Então, uma família, a família de Deus. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. Aí fala isso também, um monte de gente já. Então quer dizer que lá a gente vai ter asa? A gente vai voar? Vem cá, meu filho. Na Bíblia diz que Gabriel tinha asa. Gabriel chegou voando para Maria, foi assim? Não, ele tinha aparência de um homem. Agora tem os anjos especiais que são chamados, não é uma classe angelical, às vezes a gente diz, é porque tem assim, tem os anjoré, que é anjo, aí tem o serafim, que é serafim, aí tem o querubim, que é o querubim, aí tem, né? Não, o querubim é o máximo, né? Não, na Bíblia só tem duas divisões, anjo e arcanjo. A expressão arcanjo significa chefe dos anjos. Então, não diz na Bíblia que os serafins são anjos especiais, mais poderosos. Não, a função deles é estar diante de Deus. Inclusive os demônios, eles foram lançados porque não respeitaram o local da sua habitação. Não é assim que a Bíblia diz? Deus colocou eles para determinadas funções e eles não cumpriram, em rebelião foram expulsos. Então a função dos serafins diante de Deus, eles têm asas. E até aquelas asas, elas são asas que nos ensinam. 4 estão adorando ao Senhor. Fecha os olhos, esconde os pés e 2 voam. Então cuidado com essa ideia de você pegar textos da Bíblia e fazer como se fosse um filme daqueles de ficção científica. Porque a Bíblia não é ficção científica. A Bíblia é um livro real, que nos fala de coisas reais. Embora muitos não creiam, mas é real. Não podem morrer porque são iguais a anjos. São iguais a anjos em que sentido? De que não pode morrer. É nesse sentido que são iguais a anjos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não vá além do que Jesus está falando. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Você se lembra lá no começo da Bíblia que fala sobre os filhos de Deus, eles são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar, e agora Jesus vai tocar a ferida. O que foi que Lucas diz logo no começo? Versículo 28, perguntaram-lhe por que eles perguntaram isso. Versículo 27. Homens que dizem não haver ressurreição. Agora Jesus vai mostrar para eles que eles estão errados. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça. Onde é que está isso? Êxodo 3. Se lembra quando Moisés está lá cuidando das ovelhas de seu sogro, Jetro, a esposa dele, Zípora, os seus 2 filhos, era Gerson, outro não sei, mas tem na Bíblia. E ele está lá cuidando de uma ovelha que se desgarra e ele vai atrás, e aí vê aquela sarça ardente. Era uma árvore, né, rasteira, e que estava pegando fogo, mas não se consumia. E ele tem ali um contato com Deus, é o que se chama de uma teofania, né, uma aparição de Deus antes de encarnar como Cristo. E então Deus se apresenta como: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Os saduceus sabiam essa passagem de cor, porque eles não precisavam nem decorar os 39 livros do Antigo Testamento como os fariseus. Eles só precisavam decorar 5, então com certeza sabem de cor. E Jesus vai lá, no texto que eles sabiam decorar. É como, por exemplo, tem um monte de gente que está na igreja, aí bota aquele versículo: no pecado até o último fio de cabelo.
Você é meu pastor, nada me faltará. Eu digo, peraí, como é a história? Está escrito, pastor. Salmos 3, versículo 1. Não, eu sei que está escrito. Dá no Salmo 3, versículo 1, é verdade. O Senhor é o meu pastor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é ovelha? Porque eu estou vendo seus chifres aqui. Misericórdia, Jesus. Quem tem chifre não é ovelha, é bode. Ó, Senhor Jesus. Mas a Bíblia... Não, pastor, não faz isso não. Me respeite aí. Mas está escrito lá, ó, o Senhor não está dizendo, Jesus não diz, eu sou bom pastor, que Davi fala no Salmo 23, e aí nessa passagem lá em João 10, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Depois, nesse mesmo capítulo, ele fala dos fariseus e diz, vocês não me seguem porque não são minhas ovelhas. Vem cá, você tem essa cara de pau, você que não faz nada do que o Senhor manda, faz tudo o contrário de dizer que o Senhor é seu pastor. É sério. Esse versículo não está lhe salvando, não, ele está lhe condenando. Você devia sim ser ovelha do bom pastor. Quem dera você fosse. Mas você não é ovelha. Então esse versículo não é salvação para você. É condenação. É como o Salmo 91, que tanta gente ama. Eu também. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vem cá, você habita no esconderijo do Altíssimo? É verdade? Toda vez que está passando dificuldade, você está lá no esconderijo do Altíssimo. Então uma pessoa fala algo que lhe fere e você não responde, porque você está no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Uma pessoa dá um tapa na face direita e você fica aqui para receber o da esquerda. Porque você está no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Não, pastor, não faz isso não. Então como é que você vem com a cara de pau e dizer que está no esconderijo do Altíssimo? Que esconderijo do cão é esse? Aí não é esconderijo do Altíssimo não, aí é covil de ladrões e salteadores. Então, os versículos que muita gente aplica para si, no sentido de que está salvando eles, é o versículo que vai condená-los naquele dia. Misericórdia. Então, os fariseus, os saduceus aqui estão sendo tratados assim. Eles estão dizendo, a gente acredita no que Moisés falou, a gente é discípulo, a gente sabe tudo que Moisés falou e a gente segue na letra o que Moisés falou, porque Moisés sim, a gente sabe que tinha sim, proximidade com Deus. O próprio Deus disse, olha, eu falo com os demais homens, mas com Moisés eu falo diferente, eu falo face a face. Então os saduceus enchiam a boca para dizer, a gente segue Moisés. Aí Jesus diz, Moisés você não segue não. Moisés me viu. Se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês se alegrariam com a minha chegada. Moisés que profetizou da chegada de Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Moisés sabia tanto da chegada de Cristo que ele mudou o nome do seu sucessor. A gente pensa que o nome original de Josué era Josué. Não era. Qual era? Oséias. E por que Josué? Porque Josué é Jesus. O nome Josué está em hebraico e o nome Jesus é em aramaico. Mas é o mesmo significado. Deus salva, Deus vem a salvação. Então, por que você acha que Moisés fez essa alteração de nome naquele que o sucederia na liderança do povo? Porque ele apontava para o verdadeiro guia do povo, que era Jesus, que viria depois. Moisés já sabia. Daí a necessidade de mudar o nome de Oséias para Josué. E aqui esses homens dizem, a gente segue Moisés. Não segue, porque se vocês estudassem Moisés, vocês estavam preparados para a minha chegada e vocês seriam os primeiros a me receber bem e se alegrar com a minha chegada. É isso que Jesus quer mostrar aqui. Por isso ele diz, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés, que vocês dizem tanto que acreditam, foi quem indicou. Isso que pegou eles desprevenidos, porque talvez eles pensassem que Jesus fosse usar o livro de Salmos ou o livro dos profetas, mas Jesus fala de Êxodo. No trecho referente à sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos.
Romanos 6 fala sobre esse assunto, o apóstolo Paulo fala sobre isso, Hebreus capítulo 11, versículo 16, também fala desse assunto. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então, depois que a vida termina aqui, ela continua, como já mostrou Lucas, no capítulo 16. No mesmo instante que morreram aqueles dois homens, chegou a outra vida para eles. Um para a condenação e outro para a salvação. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Todos estão diante de Deus, mesmo aquele que fecha os seus olhos aqui na terra. Ele vai ter que prestar conta para Deus. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeu bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Mas é importante, irmãos, a gente ler nos outros que eu te falei, nas outras passagens dos sinóticos, porque tem Jesus ele complementa o fato de dizer para esses homens que eles estavam errando. É como se você pegasse um doutor em língua portuguesa e disser: você está escrevendo essa palavra errada. Mas como assim? Eu não sou doutor em literatura, sou doutor em letras, né? Quem ensina português normalmente na faculdade acho que chama letras, né? E aqui Jesus então fala para esses homens abertamente, eles que se achavam tão sábios, que eles estavam sendo estúpidos. Então, agora, aqui no capítulo 22, ele diz, olhe, versículo 32, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele não é Deus de mortos e sim de vivo. Ouvindo isto, a multidão se maravilhava da sua doutrina. Agora vamos ver em Marcos 12, eu acho que Marcos aqui traz esse complemento, Marcos capítulo 12, Jesus diz, quanto à ressurreição, Marcos 12, 26, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Perceba como Jesus mostra para esses homens que eles não conhecem como deveriam conhecer. Vocês erram porque vocês nem conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não conhecem como deveriam conhecer. Então é importante que a gente estude mais a palavra. Vou começar de mim. Devemos estudar mais a palavra de Deus para que não venhamos a falhar. Aqui no versículo 24, respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Então de onde provém todo o erro? De onde provém toda a heresia de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? Todo problema que a gente vê na igreja provém de quê? De não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É a raiz de todo erro. Por isso que o servo aprovado, ele só tem uma característica: ele manuseia bem a palavra de Deus, e isso é poder. Quando Paulo fala sobre a armadura do crente, qual é a nossa única arma de ataque? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como foi que o Senhor Jesus expulsou Satanás quando foi tentado no deserto? Como ele combateu? Com a palavra de Deus. E a gente, como tem lutado os nossos problemas do dia a dia? Com a palavra do homem. E tem errado tanto. Por isso a gente precisa se arrepender, irmãos. Todas as escolhas na nossa vida, sejam elas aos nossos olhos, né, mais simples, porque não tem escolha simples. Até você escolher comer um pedaço de pão, um pedaço de carne, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Você sabe de gente que já se entalou com um pedaço de carne e morreu? Pão é mais tranquilo, porque pão dissolve. Mas
Aquele pessoal que, sabe, meu sobrinho passou por um aperto uma vez, numa churrascaria dessas de beira de estrada, eles moram no interior, né? Vem pra cá e volta pro interior. E ele, com fome, pegou um pedaço grande de carne, botou na boca, foi engolir, ficou aqui. Aí minha irmã fez aquele negócio, isso aqui de Heimlich, né? Meu nome diz que é procedimento de Heimlich, né? Que você dá um puxão aqui para poder, né? Tem que bater nessa área aqui, para o pessoal botar para fora. E ele botou o pedaço de carne para fora, assim, né? Então, a escolha, um pedaço de pão, um pedaço de carne. Eu vou atravessar a rua agora, morreu. Você morreu do outro lado. Eu vou atender o telefone agora. Atender o telefone enquanto estava dirigindo, bateu o carro, morreu, matou outra pessoa. Escolhas simples. Escolhas assim, sabe, que a gente pensa que são tão banais, triviais. Vou dizer sim, vou dizer não, vou assinar, vou assinar, vou dormir, vou acordar. Meu filho, olhe. É verdade. É por isso que, Oh, Deus. uma das coisas que todos vocês que estão aqui sabem, já falaram que eu sou um monte de coisa. Mas o que mais falo de mim é tudo do pastor, ele disse que vai orar. Que daria desculpa para não fazer nada. Meu filho, vá pensando assim. Não, olhe pelas mínimas coisas. Porque são nas mínimas coisas que Satanás cria as maiores destruições. Fala, Senhor. A gente viu aqui o irmão, né, um dos filhos de Judá, não quis cumprir a lei do levirato, Deus matou ele. Coisas que a gente pensa simples. O sacerdote Uzá, ele estava sendo responsável por levar a arca de novo para Israel. Aí a arca estava em cima de um carro de boi, não devia estar lá, ela devia ser levada pelos levitas, os sacerdotes, no ombro, né, pelo que ela vara. Ninguém devia tocar nela. Aí estava no carro de boi, o carro de boi ia cair, a arca estava para pender para o chão, ele segurou na arca, o que aconteceu? Mas ele só tocou nela. Mas Nadab e Abiú só trouxeram fogo estranho. Mas ela só deu uma mordida. Uma mordida. Olha o pecado que a gente tem que lutar hoje. Então, coisas que a gente pensa que são tão simples. A decisão que Ló fez de morar em Sodoma e Gomorra. Eu não fazia a mínima ideia que Sodoma e Gomorra era como era. Ele só olhou e viu o quê? Rio e pasto. Se eu sou, eu crio gado, eu vou ficar bem aqui. Passei tanto ano pelejando aí com meu tio, no deserto, de um deserto para o outro. Agora minha vida vai melhorar. Foi o que aconteceu? Então, escolhas que a gente pensa que são simples, irmãos. Então, cuidado. Qual é a melhor coisa que a gente pode fazer para um ser humano? Ora. Orar. Amém. Mas e depois levar o Evangelho? Olha como isso é importante e poderoso. Você acha que vai ser fácil? Ah, pastor, Deus preparou, foi tão tranquilo, dividir o Evangelho com fulano. Ih, rapaz. Foi Demas. Daqui a um tempinho, esse que você achou que dividiu o Evangelho com ele vai lhe mostrar o que foi que você dividiu. Onde tem que orar? É sério. Você evangelizou alguém, você sabe que a partir do momento que ele disse ou esboçou uma vontade de seguir a caminhada cristã, você agora é responsável por cuidar do crescimento espiritual dele. Eu não, joga pro pastor. Não, meu filho, o pastor prega, o pastor cuida, mas você é o pai da fé, é a mãe da fé, foi você que evangelizou, vai lá. Mas a gente não gosta disso. A gente gosta de fazer as coisas de maneira humana. Mas não foi para o reino humano que a gente foi chamado por Jesus, a gente foi chamado para o reino dos céus. Por isso que ele diz, arrependei-vos porque é chegado até vocês o reino dos céus. Então nossos conceitos precisam cair, irmãos, para que a verdadeira sabedoria de Deus nos domine.
E aí, de fato, a gente possa usufruir da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. Perdoa. Vou começar de mim, Senhor. Perdoa, Senhor. Tantas e tantas vezes que nós achávamos que sabíamos o que estávamos fazendo e não fazíamos a mínima ideia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos disciplinou e corrigiu. Amém. Mas não nos deixa, Senhor, entregues à mesma estultícia. Venhamos agir, Senhor, com essa sabedoria que o Senhor nos oferece graciosamente. Quem precisa de sabedoria, peça, é assim que o Senhor nos ensina. E o Senhor dá. Ó Senhor, nos ajuda a recorrer mais a Ti. Muitas vezes, a começar de mim, Senhor, nos queixamos que temos tantos problemas para resolver, tantas decisões a tomar. E falamos isso como se dependesse de nós. Como se tivéssemos e pudéssemos recorrer à nossa sabedoria. Perdoa, Senhor, a nossa ignorância. Eu oro, Senhor, para que nessa noite possamos ser impulsionados a orar. Eu oro para que possamos orar de verdade, em espírito e em verdade, Senhor. Para que a nossa oração não seja apenas um ritual morto, hipócrita, feito um momento específico no nosso dia, mas que a oração seja o nosso modo de vida. Quando o Senhor nos disse orar sem cessar, o Senhor estava nos ensinando a viver o dia todo em comunhão contigo. Nos ajuda a viver assim, Senhor. Para que as nossas decisões, de fato, nos levem para mais perto de Ti. Para que as nossas decisões evidenciem que o Senhor está em nós e que nós estamos em Ti. Agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente e diga para você mesmo: ore mais, leia mais a Bíblia, peque menos. Amém. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus, me ajuda, Senhor. Ajuda, Pai. Ore mais, leia mais a Bíblia e peque menos. É uma equação matemática.